Olá gente, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento estamos nos capítulos 8 a 10 do livro de Jó. E a pergunta que nós vamos tentar responder aqui nessa leitura é: Deus se agrada do mal? De alguma forma Deus tem prazer no sofrimento dos homens? Nós vemos aqui que Jó, como eu já disse, é um dos livros de sabedoria, assim como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Nós vamos ter livros que nos trazem lições para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E nessa parte do debate que se encontra no livro de Jó, nós encontramos um outro pensamento muito comum entre os homens quando algo de ruim acontece. O que nós vemos aqui é: será que Deus se agrada em causar o mal a alguém? Foi isso que Jó estava dizendo inicialmente. E aqui nós vemos Bildade trazendo uma resposta para ele com uma outra pergunta. No capítulo 8, no versículo 1 diz: Então Bildade de Suar respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Em outras palavras, por acaso Deus perverte aquilo que é certo? Por acaso Deus se agradaria naquilo que é mal? E ele continua no seu discurso dizendo que os seus filhos, os filhos de Jó, provavelmente morreram por uma vida de pecados. E depois ele afirma a respeito do próprio Jó, numa passagem que me chama muita atenção, também no capítulo 8 e no versículo 5, quando ele diz: Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. É isso que acontece no meio de um infortúnio, quando decidimos buscar a Deus ao invés de questioná-lo ou acusá-lo. A Bíblia continua dizendo: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Se você busca a Deus de uma forma íntegra, o seu começo pode parecer muito pequeno, pode parecer muito humilde, mas o seu futuro, o seu fim será de um grande sucesso. Nós vemos também no capítulo 9 que Jó começa a reclamar de necessidades que só vão ser completamente supridas para o homem na salvação que há em Jesus Cristo. É muito interessante as colocações dele, porque ele pergunta, por exemplo: pode o homem ser justo diante de Deus? Nós vamos ver na Nova Aliança que sim, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 21, que nós fomos feitos em Cristo a justiça de Deus. Uma outra pergunta que ele faz é que existe porventura alguém, existe porventura um homem que possa se fazer de árbitro entre Deus e o homem? Existe alguém que pode colocar a mão entre um e outro? A resposta vai estar clara também no Novo Testamento, quando em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jó estava numa situação onde não tinha ninguém que poderia ficar entre ele e Deus. Você não precisa mais viver nessa situação, porque entre você e Deus existe um mediador, existe um intermediário. Esse intermediário se chama Jesus Cristo. É interessante também vermos claramente que Jó não conhecia sobre o seu adversário, não conhecia o diabo. Quando ele questiona que se Deus não faz o mal, quem então está fazendo? Nós sabemos que certamente não foi Deus, nós sabemos que foi o diabo. E no capítulo 10, mais uma vez, Jó afronta a Deus. Será que tudo o que aconteceu na sua vida, aquelas desgraças daquele período inicial do livro, eram, como ele diz, a ira de Deus multiplicada? Ou eram uma investida, um ataque de Satanás contra a sua vida? Ele pede para morrer com a consciência de que Deus estaria com ele, e ele pensa: quem pode impedir o mal que Deus está fazendo? Não era Deus, como nós vimos,
como nós vamos entender com cada vez mais clareza durante essa série do Bíblia Todo Dia, ele questionava: se Deus tenta fazer o mal para mim, quem pode impedir? Mas nós, com o entendimento da nova aliança, vamos fazer um questionamento diferente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, comenta, se você tem alguma dúvida, deixa aí para a gente interagir, compartilha com seus amigos, usa a hashtag Bíblia Todo Dia, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, onde vamos estudar os capítulos de 11 a 13 do livro de Jó.